Você já sentiu o coração apertado sem saber explicar o motivo? Já tentou dormir, mas a mente não parava, revisitando problemas que você nem sabe como resolver? Talvez você esteja lutando uma batalha invisível, silenciosa, que quase ninguém vê, mas que rouba sua paz todos os dias. A ansiedade não escolhe idade, não escolhe fé e não avisa quando vai chegar. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia já falava sobre isso muito antes da ciência moderna? E mais, que existe um caminho espiritual real, profundo e transformador para vencer essa luta? Fique comigo até o final, porque existe uma promessa bíblica que pode mudar a forma como você enfrenta a ansiedade a partir de hoje. Vivemos em um tempo acelerado, barulhento e instável. Notícias ruins, cobranças constantes, medo do futuro, comparações nas redes sociais e uma sensação constante de que nunca é suficiente. Muitos cristãos se perguntam, em silêncio, se sentir ansiedade é sinal de falta de fé. Outros se sentem culpados por orar e ainda assim continuarem angustiados. Hoje vamos olhar para a palavra de Deus sem romantizar o sofrimento, mas também sem ignorar o poder espiritual que ela carrega. Vamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre ansiedade, por que até servos fiéis enfrentaram esse sentimento e como aplicar princípios bíblicos para viver uma fé que gera descanso, mesmo em meio ao caos. A ansiedade não é um fenômeno moderno. Ela aparece de diferentes formas ao longo de toda a narrativa bíblica. Um dos exemplos mais fortes está em Davi. Antes de ser rei, ele foi perseguido, traído, ameaçado e forçado a fugir para sobreviver. Em muitos salmos, Davi descreve uma angústia profunda, quase sufocante. Ele fala de noites sem dormir, de lágrimas constantes, de um coração abatido. No Salmo 42, ele pergunta a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Isso mostra algo poderoso. Até um homem, segundo o coração de Deus, enfrentou ansiedade emocional e espiritual. Outro exemplo marcante é Elias. Após um dos maiores milagres da Bíblia, quando desceu fogo do céu, Elias entrou em um estado de exaustão e medo tão profundo que desejou morrer. Elsei Solô fugiu e se sentiu sozinho, acreditando que era o único fiel restante. Deus não o repreende de imediato. Primeiro ele o alimenta, o faz descansar e só depois fala com ele. Isso revela algo essencial. Deus entende a fragilidade humana e não ignora nossas emoções. Jesus também abordou diretamente a ansiedade. No Sermão do Monte ele diz para não andarmos ansiosos pelo que comer, beber ou vestir. Mas Jesus não fala isso de forma superficial. Ele aponta para algo mais profundo. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que não está em nossas mãos. Quando o coração se afasta da confiança plena no cuidado do Pai, o medo ocupa esse espaço. A ansiedade, biblicamente falando, não é apenas um sentimento. Ela é um sinal, um alerta de que algo está desorganizado no interior da alma. Não significa ausência de fé, mas muitas vezes revela uma fé cansada, sobrecarregada, que precisa ser restaurada. O problema não é sentir ansiedade, o problema é viver governado por ela. Um dos textos mais conhecidos sobre esse tema está em Filipenses 4. O apóstolo Paulo escreve essa carta enquanto está preso. Ele não escreve de um lugar confortável, mas de dentro da adversidade. Mesmo assim, ele afirma: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em seguida, ele apresenta o caminho: oração, súplica, gratidão e entrega. Paulo não diz para negar a dor, mas para redirecioná-la a Deus. A oração, nesse contexto, não é um ritual mecânico, é um ato de confiança. Quando oramos, estamos dizendo que reconhecemos nossos limites e confiamos no cuidado divino. A gratidão, por sua vez, muda o foco. Ela não ignora os problemas, mas lembra a alma de que Deus já agiu antes e pode agir novamente. E a promessa é clara: após tu dias, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Guardar o coração e a mente é extremamente significativo. A ansiedade começa na mente, mas se instala no coração.
Deus promete uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença. Uma paz que não se explica racionalmente, mas se experimenta espiritualmente. Jesus também nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Isso implica ação. Lançar significa tirar de si e colocar sobre outro. Muitos oram, mas continuam carregando o peso sozinhos. É como se dissessem: Deus, eu confio, mas só até aqui. A fé madura aprende a soltar. Outro princípio poderoso está em Mateus 11, quando Jesus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso que Jesus oferece não é a ausência de problemas, mas presença de alívio no meio deles. Ele fala de um jugo leve, de uma caminhada compartilhada. A ansiedade cresce quando tentamos caminhar sozinhos. Na prática, vencer a ansiedade através da fé envolve algumas decisões espirituais diárias. A primeira é reconhecer o problema sem culpa. Deus não se assusta com sua dor. A segunda é criar um hábito de oração honesta. Não orações bonitas, mas orações sinceras. A terceira é meditar na palavra. A mente ansiosa precisa ser reeducada pela verdade bíblica. Aquilo que você alimenta cresce. Outro ponto fundamental é o silêncio. Vivemos cercados de ruído. A ansiedade se intensifica quando não paramos para ouvir a voz de Deus. Elias só reconheceu a presença divina quando o barulho cessou. Às vezes Deus não está no vento forte nem no terremoto emocional, mas na voz mansa que só se ouve quando o coração desacelera. Também é importante entender que fé não exclui ajuda. Deus usa pessoas, aconselhamento e até profissionais da saúde. Buscar ajuda não é fraqueza espiritual, é sabedoria. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. A ansiedade começa a perder força quando o cristão entende que não está no controle, e isso é libertador. Deus nunca nos chamou para carregar o peso do mundo. Ele nos chamou para confiar. Confiar não é passividade, é entrega ativa. No final das contas, a ansiedade é vencida quando trocamos a necessidade de controle pela confiança na soberania de Deus. Quando aceitamos que Ele vê o que não vemos, entende o que não entendemos e age mesmo quando não percebemos. Talvez você esteja vivendo hoje um dos dias mais difíceis da sua vida. Talvez seu coração esteja cansado, sua fé enfraquecida e sua mente sobrecarregada. Mas existe uma promessa que permanece verdadeira. Deus não abandona os que confiam em Ele. A ansiedade pode bater à porta, mas ela não precisa governar sua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Escreva nos comentários pelo que você está orando e vamos orar juntos. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente hoje e sempre.